Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre um novo formato mais comum em que se apresenta a equação de uma reta na geometria analítica. Essa forma é chamada forma geral porque ela é mais apresentada na maioria dos exercícios, na maioria das vezes com que lidamos com a equação de uma reta. Lembre-se que nós já vimos na aula anterior a forma ponto-declividade. É um formato da reta, é um modo como nós podemos representar a equação de uma reta. A forma geral da reta, basicamente, é aquela forma a que se reduz a equação de uma reta quando nós desenvolvemos a forma ponto-declividade. Nada mais, nada menos que isso. Então acompanhe conosco aqui o desenvolvimento dessa forma ponto-declividade e qual é o aspecto que vai ter a forma geral de uma equação da reta. Vamos lá. Então, na aula anterior, como já disse, nós vimos que uma reta pode ser representada algebricamente, ou seja, a sua equação, por uma forma que é conhecida como forma ponto-declividade, ou forma fundamental. Bastando para isso que nós conheçamos desta reta pelo menos as coordenadas de um dos seus pontos, então yp e xp, que é uma das coordenadas desse ponto, e o valor da declividade dessa reta, que foi aquilo que nós vimos na aula anterior. Pois bem, se nós desenvolvermos esta forma fundamental da reta, no desenvolvimento, à medida em que vamos fazendo a redução dos termos semelhantes, a equação da reta assume um outro formato, um outro aspecto, que é o aspecto a que nós damos o nome de forma geral. Então vamos ver como é que isso acontece e que aspecto é esse. Partimos do princípio seguinte: como vimos na aula anterior, este valor do m da declividade da reta pode ser determinado quando nós conhecemos dois pontos que pertencem a essa reta, quer dizer, as coordenadas de dois pontos dessa reta, digamos, um ponto P com coordenadas xp e yp e um ponto A com coordenadas xa e ya. Nós vimos isso anteriormente. Muito bem, primeira etapa aqui, nessa desenvolvimento, nós aplicarmos aqui no segundo membro a propriedade distributiva, quer dizer, distribuir o m com esse binômio, ou seja, fazer m vezes x e depois o m vezes xp. Fazendo isso, nós chegaremos aí, veja bem, a essa expressão aqui. Veja lá, y menos yp igual a mx menos xp, isto é, distribuindo o m aqui, m, a propriedade distributiva, mx menos mxp, ok? Como eu disse agora há pouco, este valor da declividade, o valor do m, ele pode ser calculado, obtido, quando nós conhecemos as coordenadas de dois pontos dessa reta. Por exemplo, um ponto P com coordenadas xp e yp, como já sugerimos aqui, e um outro ponto A com coordenadas xa e ya. E quando isso acontece, o m pode ser calculado desta maneira, é o ΔY sobre Δx. Então a diferença das ordenadas dos pontos dividido pela diferença das abscissas, é o ΔY, yp menos ya, sobre o Δx, que é xp menos xa. Fazendo essa razão, nós encontramos também a declividade da reta. Aqui, nesta equação desenvolvida, portanto, onde temos m, podemos trocar pelo cálculo yp menos ya sobre xp menos xa. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, lá naquela equação anterior, desenvolvida, nós trocamos o m pelo seu valor, que é yp menos ya sobre xp menos xa. E yp menos ya, xp menos xa, no lugar deste m aqui. Ao fazermos isso, chegamos a uma equação fracionária,
que tem os denominadores iguais. Recorde que o denominador desta expressão aqui é 1, embora não esteja escrito. Então, fazendo o processo de minimação, chegamos a essa igualdade que está aqui. O mínimo múltiplo comum, que é xp menos xa. Fazendo a minimação, chegamos a essa expressão. Mais uma vez, nessa expressão aqui, podemos fazer no primeiro membro e aqui também no segundo membro a propriedade distributiva da multiplicação. Então, fazendo aqui a propriedade distributiva e aqui em cada uma dessas expressões, a distributiva do x e a distributiva com xp, chegamos a essa expressão. Expressão bem comprida. Então, veja que o que eu fiz foi y vezes xp, depois y vezes xa, depois yp vezes xp, depois yp vezes xa, a propriedade distributiva aqui, de onde surgiu essa expressão grande aqui no primeiro membro. No segundo membro, distribuímos ypx, depois o yax, e aqui a mesma coisa. Agora, nessa expressão que aqui ficou, note que nós temos aqui menos ypxp e aqui também menos ypxp. Passando essa expressão lá para o primeiro membro, elas vão se anular, porque essa que estava negativa vem para cá positiva. Então, menos ypxp vai se anular para mais ypxp quando ele passar para o outro lado. E essa expressão grandona se reduz a essa menor aqui. Yxp menos yxa, esse que desapareceu, se anulou com o outro, e yp mais xa, está aqui. E do outro lado, no segundo membro, sobrou yp x menos yax, esse que foi anulado, e mais aquele último, yaxp. Está aqui a expressão. Nesta expressão aqui em cima, nós podemos, aqui no primeiro membro, colocar o y em evidência. Foi o que fizemos aqui, colocamos o y em evidência. Repetimos esse. E no segundo membro, nessas duas expressões, colocamos o x em evidência. Vendo? Essas duas expressões aqui, desculpe, colocamos o x em evidência. Então, está aqui. E essa foi repetida. Certo? A última etapa, passar tudo que está aqui no segundo membro lá para o primeiro. E ao fazermos isso, criamos essa expressão maior que está aqui. Ou seja, esta expressão maior que aqui está, ela vem do desenvolvimento dessa, ao fazermos a distributiva do m em relação a essa diferença. Chegamos então nessa expressão. Para não ficar com tantas letras, nós vamos fazer uma consideração pequena. Esse cálculo do primeiro parênteses, ΔY, e esse cálculo do segundo parênteses, ΔX, e o termo que se segue, yaxp menos ypxa, vamos trocar por uma letra só. Então, vamos fazer o seguinte. O ΔY nós vamos chamar de A. Esse ΔX nós vamos chamar de menos B. E esse cálculo restante, essa subtração restante, yaxp menos ypxa, nós vamos chamar de C. Portanto, essa expressão que aqui está, ela vai ficar um pouco mais enxuta e vai tomar esse aspecto. Olhe bem, né? Ficou AX menos B, então mais B, Y, e mais C igual a zero. Esta nova forma de se apresentar a equação da reta é aquela que nós damos o nome de forma geral da equação da reta. Esta aqui é a equação na sua forma ponto declividade, enquanto que esse formato que está aqui, esse formato, é o formato que nós chamamos de forma geral. É o formato mais comum nos exercícios e nos problemas de geometria analítica de se apresentar a equação de uma reta. Então, basicamente é isso. Como é que se obtém, então, a forma geral de uma reta? A partir da forma ponto declividade. Ao se desenvolver a forma ponto declividade, a forma que se chega é a forma geral. Agora, uma observação importante. Na forma ponto declividade, a declividade fica diretamente observável na equação, porque nesta forma
o M, a declividade, ele vem destacado. Já na forma geral, como você pode ver, o M não está destacado, ele não está tão visível quanto está na forma ponto de declividade. Como é que a gente faz então para, tendo a equação na forma geral, obtermos a declividade da reta? Muito simples, acompanhe comigo. Voltamos aqui ao pensamento da declividade. Declividade é ΔY, YP menos YA, sobre ΔX, XP menos XA. Veja que aqui embaixo nós trocamos o ΔY, o YP menos YA, pela letrinha A. E o XP menos XA pela letra menos B, pelo valor menos B. Então, se nós trouxermos este A e este menos B aqui para onde existem as expressões equivalentes, nós vamos poder escrever o M da seguinte maneira. Olha lá, onde é o YP menos YA, nós vamos trocar por A. E aonde é XP menos XA, nós vamos trocar por menos B. Portanto, o M pode ser obtido fazendo menos A sobre B. Menos A sobre B. E veja que o A, ele é o coeficiente de X na forma geral. O B é o coeficiente de Y na forma geral. Portanto, quando a equação estiver na sua forma geral, nós podemos obter a declividade da reta simplesmente fazendo o cálculo. Menos A, menos coeficiente de X, sobre B, que é o coeficiente de Y. Portanto, M menos A sobre B. Desta forma aqui, consigo achar a declividade de uma reta quando ela está na forma geral. Já na forma ponto de declividade, não é preciso esse trabalho, porque a declividade já vem bem explicitada. Então é isso, e então, espero que vocês tenham compreendido direitinho. E o básico, lembre-se, o objetivo aqui era apenas mostrar qual é a forma geral de uma equação da reta. E, claro, como é que se calcula a declividade quando a reta vem apresentada neste formato. Obrigado, então, e até a próxima.